é Gabriela, sou advogada trabalhista. Boa tarde, doutora. Meu nome é Ariadne, também sou advogada trabalhista, e nós atuamos no escritório Almeida e Nogueira, que fica na cidade de Assis. Nós temos nossa base no interior do estado de São Paulo, né, na cidade de Assis, como a doutora Ariadne falou, e nós agradecemos muito a sua participação na NTalk, que é um projeto para ampliar relacionamento entre profissionais e estudantes com temas importantes para o crescimento jurídico. Sua participação reforça o olhar da sua gestão para todo o Estado, além de atenção a temas importantes como os desafios da mulher advogada no mercado de trabalho, que é o tema desse nosso bate-papo. Nós acreditamos que na posição de primeira mulher eleita presidente da OAB São Paulo, a senhora poderá contribuir muito para o debate que vamos construir juntas, além de reforçar uma mensagem muito importante para todas as advogadas. Agora vamos passar a palavra para a doutora Patrícia para que ela se apresente. Pode ficar à vontade, doutora. Tá certo. Bom, boa tarde, Gabriela, Ariadne, todas as advogadas e advogados, estudantes de direito que nos ouvem. Para mim é um prazer. Parabenizo a iniciativa do escritório. Acho que com isso vocês cumprem assim um papel até social, né, para além das causas aí das quais vocês cuidam no desenvolvimento de pessoas. E acho que uma empresa, um empreendimento que valorize as pessoas, que enxergue as pessoas, cada qual com o seu talento, com a sua necessidade para se desenvolver, sem dúvida nenhuma, é um bom lugar para se trabalhar e também é um lugar que assume o seu papel dentro do nosso mundo, né? O nosso mundo, claro, nossos negócios têm que gerar lucro, têm que ser sustentáveis, mas eles também têm que cumprir um papel no desenvolvimento das pessoas, dos nossos colaboradores, associados e etc. Então, parabenizo a iniciativa. Vou estar em Assis agora no segundo semestre, já está tudo alinhado com o meu conselheiro aqui estadual, doutor Gesualdo, né, que é um grande aí membro da comunidade jurídica aí de Assis, presidente aqui da nossa Comissão de Direito do Consumidor, uma das comissões mais importantes, e eu estou em dívida com o doutor Gesualdo e também com o Assis, e vou estar em Assis agora no segundo semestre, então aí com certeza, Gabriela, Ariadne, já convido para que a gente possa confraternizar e se encontrar presencialmente. Mas, enquanto essa hora não chega, eu acho que é muito bem-vinda a iniciativa de fazer a tecnologia trabalhar a nosso favor, né? Nós fazemos tantas coisas através do virtual, as audiências e etc. Por que não também usar o virtual para fazer conexões, para fazer gerar bons frutos? Então, parabenizo. Eu sou a Patrícia Martini. Eu sou advogada criminalista aqui em São Paulo, sou mestre, sou doutora em Direito Penal pela PUC, sou pós-doutoranda pela Universidade de Salamanca, estou agora, nesse momento, sou professora também, professora da Universidade Mackenzie, professora de cursos preparatórios para concurso público e exame de ordem, né, do curso Damásio, e atualmente estou presidente da OAB Seccional de São Paulo. Então, essa é a minha apresentação, doutoras. Obrigada, doutora. Desde já fica o convite para quando a senhora estiver em Assis, para conhecer o nosso escritório e tomar um cafezinho lá com a gente. Mesmo. Bom, doutora, nós dividimos, né, essa palestra em dois blocos, nosso bate-papo. O primeiro é os desafios da mulher advogada no mercado de trabalho, e a segunda é a maternidade e a carreira, né? Então, a gente vai dar agora início ao primeiro bloco. Tá certo. Vamos em frente. Vamos lá. Então, sobre os desafios da mulher advogada no mercado de trabalho, como nós já mencionamos no início, nós sabemos que a senhora foi a primeira mulher eleita presidente da OAB São Paulo, né? O que representa um grande avanço, uma conquista muito importante do ponto de vista do empoderamento feminino. Inclusive, a gente gostaria de aproveitar a oportunidade dessa introdução para esclarecer o real significado dessa expressão, que hoje tem sido globalmente difundida. Empoderamento feminino é o ato de conceder o poder de participação social às mulheres, garantindo o posicionamento delas em todos os campos sociais, políticos e econômicos. É importante que as mulheres tenham ciência na luta pelos seus direitos, como a total igualdade entre os gêneros. É importante sempre lembrar que o empoderamento feminino não funciona como uma tentativa de sobrepor o poder feminino sobre o masculino, mas sim de lutar pela igualdade entre mulheres e homens em todos os setores da sociedade. E esse assunto, apesar de ter estado bastante em voga, não pode ser subestimado, né? Porque, embora a gente já tenha alcançado grandes conquistas, o caminho é longo e ainda há muito para evoluir.
Então, nesse sentido, a senhora poderia falar um pouco sobre a representatividade da mulher no setor jurídico e como isso tem evoluído ao longo dos anos? Bom, eu acho que a primeira coisa que é importante a gente deixar claro é que representatividade importa. O que eu quero dizer com representatividade importa? A gente não consegue sonhar com o que a gente nunca viu. Pensa se você já conseguiu sonhar com uma coisa, ainda que você crie uma realidade no seu sonho, essa criação, ela é baseada em fragmentos da realidade que você já viu. Então, se não fosse uma mulher aqui na presidência da OAB, as nossas meninas, as nossas jovens advogadas, não conseguiriam sequer sonhar com isso, porque não teriam um modelo, não teriam um espelho, não teriam alguém para se basear. Então, ter mulheres em cargos de poder, em cargos de liderança, é essencial, porque isso faz com que todas as outras percebam que nós pertencemos a esse lugar, que nós somos talhadas para esse lugar, que nós somos vocacionadas para esse lugar, que nós não precisamos mudar nada em nós mesmas para estarmos nesses lugares, né? Nós, durante muito tempo, são milênios, né? São, de fato, mais de 1000 anos que as mulheres foram doutrinadas a pensarem que elas não podiam ocupar, porque elas teriam características, e essas características, se a gente vai pegando aí a evolução do pensamento humano, desde o pensamento mágico religioso, até passando pelo pensamento dito científico, né, da Idade Moderna, mas durante muito tempo nós somos levadas a acreditar que mulheres são o quê? São irracionais, que nós somos mais sensíveis que os homens, que nós somos mais emotivas que os homens, né? Isso, antigamente, como eu disse, por um pensamento ligado à religião, depois, a própria ciência, né? A própria psicoanálise, se a gente pensar, freudiana, criou uma doença que tem nome de mulher, chama histeria. Ele supunha que as mulheres, por terem um útero, tinham essas características congênitas. E lógico que alguém com uma característica congênita de menor racionalidade, de menor autocontrole, de fato, eu não quero, né, a Ariadne tomando conta da minha causa, se a Ariadne vai surtar e jogar tudo para o alto na TPM, ou se a Gabriela vai ter um acesso de choro perante o juiz. Então, nós fomos levadas a acreditar que temos, primeiro, características derivadas do nosso gênero, e esse já é um primeiro problema, porque será que existem características derivadas do nosso gênero? Ou será que cada mulher é de um jeito, como cada homem é de um jeito, como há homens sensíveis, como homens mais racionais, como há mulheres mais isso e mais aquilo, como somos todos diferentes? E claro, na medida em que desenvolvemos determinados talentos, eles melhoram. Tudo que nós focamos melhora. Então, se as mulheres, durante milênios, foram levadas a acreditar que elas eram boas em cuidar da casa, e que os homens não eram bons nisso, ao fim e ao cabo, elas realmente ficaram boas, porque a gente se especializou nisso, mas não porque haja nada na nossa genética que nos torna geneticamente mais preparadas para essas profissões do cuidado, etc., e os homens para profissões competitivas, né? Se a gente pegar a história do mundo, a antropologia, nós vamos ver que já houve sociedades nos quais as mulheres eram as caçadoras, no quais as mulheres eram as guerreiras, e etc., e que isso tudo é um condicionamento social. Então, nós fomos levadas a acreditar que nós temos atributos de fragilidade, de docilidade, de racionalidade, que não são compatíveis com o mundo profissional, com o mundo da liderança. Nós somos levados a acreditar que essas características, primeiro, homens e mulheres têm características distintas, geneticamente. 2, as características das mulheres são piores que as dos homens. Nós somos levados a acreditar que, por mais que nos momentos do Dia da Mulher, no Dia das Mães, se valorize as características ditas femininas, elas, inegavelmente, são consideradas piores do que as características masculinas, né? Tanto que, veja, para um menino, é uma ofensa ser chamado de menininha, de mulherzinha, é uma ofensa.
E para uma mulher, não é uma ofensa você dizer, você, né, bate como homem, você fala como homem, ela não vai achar ofensivo. Porque a nossa sociedade, ela não apenas distribuiu características de gênero, engessando as pessoas, porque as pessoas não são uma coisa só, não são de um jeito só, mas distribuiu características de gênero, dizendo para as mulheres que as características delas são piores que as dos homens. Pense que você tem um filho e o seu filho, a sua filha, quer usar azul. Ninguém vai se incomodar se uma menina quiser usar azul. Mas e se o menino quiser usar rosa? Eu garanto que os mais conservadores vão se incomodar. Por quê? Porque as coisas das mulheres não são consideradas apenas diferentes. A diferença, ok, embora eu questione essa diferença engessada, essa diferença padronizada. Mas diferença ok, mas não apenas isso. Nós fomos ensinadas a nos considerar piores, que as nossas características genéticas nos tornam piores e menos aptas. Então, em primeiro lugar, é importante que haja mulheres nessas posições para representarem, para inspirarem e para motivarem outras. Né? Eu, sinceramente, tenho aqui uma diretoria da OAB, não apenas eu sou a primeira mulher presidente da OAB, mas na nossa diretoria, que tem 5 pessoas, 3 são mulheres. E 2 são homens. Então, eu convivo diariamente com essas outras 4 pessoas, 2 das quais são mulheres e 2 homens. E eu não percebo nenhuma distinção de gênero. As mulheres não são, as 3 mulheres da diretoria são mais sensíveis, são mais boazinhas, e os homens, eles são mais assertivos, mais racionais. Não. Né? Os homens dão piti, as mulheres dão... Todo mundo se estressa, todo mundo... Então, eu acho importante que a gente abandone os estereótipos. Eu acho que o pensamento estereotipado é uma grande amputação das nossas capacidades. Nós não somos uma coisa só, nós somos muitas coisas. Temos 1000 qualidades, 1000 defeitos cada um. E a gente se colocar em quadradinhos de gênero estereotipados é uma grande perda de talento, uma perda de qualidade. Então, primeiro, a minha mensagem aqui para as mulheres é, mulheres, vocês têm os mesmos atributos que os homens, as mesmas capacidades, né, de racionalidade, de assertividade, de firmeza. O que falta, às vezes, para nós, e eu digo isso sem medo de errar, é treino. Porque, como eu disse, os homens foram treinados durante milênios a exercer cargos de liderança. Então, é natural que eles se sintam mais à vontade, mais cômodos nesses cargos. Enquanto as mulheres não foram treinadas para isso, não são treinadas para isso desde o começo, desde as crianças, quando a gente dá o carrinho para o menino dirigir em alta velocidade, a bonequinha, a comidinha, a cozinhazinha para a menina, nós estamos dizendo, olha, vamos treinando você para isso. E aí a mulher fala, pô, mas e se eu quiser dirigir, pilotar carro de corrida? Eu não vou me sentir à vontade? Então, é preciso que a gente se liberte por completo dos estereótipos. E isso é um processo coletivo, de você ver outras mulheres e falar, pô, olha que mulher porreta, olha que sustentação oral maravilhosa, olha que reunião mais incrível, olha que mulher assertiva. Isso é a gente se conhecer e também um trabalho individual, de cada uma, sabe, entender as suas qualidades, treinar, fazer acontecer mesmo na sua vida pessoal, se libertar dos estereótipos. Para dar só um exemplo bobo do estereótipo, quando eu decidi, no meio da minha campanha, que eu ia parar de pintar o cabelo, e eu garanto que não foi nenhuma atitude política, não era para fazer um manifesto contra a tintura de cabelo, nem nada disso, porque não estava mais gostoso para mim. Né? Durante muito tempo era gostoso ir no cabeleireiro, pintar, depois começou a não ser mais gostoso. E eu comecei a pensar, por que eu estou me submetendo de 15 em 15 dias? No meu tempo livre, no pouquíssimo tempo livre que eu tenho, por que eu estou me submetendo a uma coisa que não é gostosa para mim, no meu tempo livre? Eu estou deixando de ficar com as minhas filhas, eu estou deixando de ficar com meu marido, e estou me submetendo a uma coisa que não é mais gostosa para mim. Por que eu estou fazendo isso? E daí, falei, bom, eu acho que eu estou fazendo isso para corresponder a uma imagem que teria que ser uma imagem, talvez de mais cuidado, talvez de jovialidade e etc. Então, havia um estereótipo que dizia que uma mulher de cabelo branco, era descuidada, que uma mulher de cabelo branco, 2, era velha, e, portanto, não podia, né, mais participar das coisas, porque era uma velha, era uma senhora. Eu falei, mas isso é um estereótipo. Eu não sou descuidada, não me sinto velha ou alguém incapacitada.
né? Isso é um estereótipo que estão querendo, né? Não é que ninguém está querendo, mas que a sociedade está me engessando. Isso não faz mais sentido. Eu vou continuar sendo a mesma Patrícia de sempre, vou continuar me cuidando, vou continuar me vestindo como eu acho de forma adequada, vou continuar me maquiando, que é uma coisa que eu sempre adorei, para mim, é terapêutico, assim, o tempo que eu tenho no espelho, olhando para né, as minhas características, para mim é terapêutico, mas ir no cabeleireiro de 15 em 15 dias para retocar a raiz não faz mais sentido para mim. Eu vou continuar sendo a mesma Patrícia de sempre, não vou virar uma Patrícia descuidada, uma Patrícia, né? E ainda que fosse. E homem grisalho é charmoso, né, doutora? Mulher grisalha é descuidada, né? Relaxada, exatamente. Exatamente, Gabriela, você falou bem. Esse é o estereótipo. Uhum. Esse é o estereótipo. Por que eu vou me submeter a esse estereótipo? Eu sou grisalha, eu não sou descuidada. Eu vou quebrar esse estereótipo. Por quê? Porque eu estou respeitando a minha própria verdade. Se aquilo não faz mais sentido, eu não vou ficar porque estão me dizendo que ter cabelos brancos é ser descuidada. Não é ser descuidada. Eu não acredito nisso. Continuo cuidando, continuo hidratando, continuo cortando. É isso, né? E pronto. E enfrentei, e durante muito tempo recebia críticas disso, de que ou era uma coisa descuidada, ou que eu iria envelhecer, que daí a gente também tem esse outro estereótipo, né, ligado ao etarismo, e que atinge muito mais as mulheres, que também um homem ali, aquele tiozão e etc., é experiente, né, é experiente. E uma mulher, quando envelhece, ela é simplesmente velha, ela é simplesmente... Os adjetivos são diferentes, né, para o homem e para a mulher com a mesma idade. Exatamente. Isso tudo são estereótipos. Então, eu acho que é muito importante que nós, mulheres, nos libertemos desses estereótipos e vivamos de acordo com a nossa verdade, vivamos de acordo com o nosso autoconhecimento, porque só quando a gente vive de acordo com a nossa verdade, a gente consegue o desenvolvimento pleno das nossas capacidades. Tentar se enquadrar nos padrões pode parecer algo que leva ao sucesso num primeiro momento, mas é um sucesso amputado, é um sucesso sofrido, não é nunca um sucesso pleno, né? Então, eu acho que essa é a primeira missão. E treinar, como eu disse, treinar, porque muitas vezes, quando eu resolvi me candidatar à presidência da OAB, eu tenho uma grande amiga que hoje, inclusive, trabalha aqui, a Mônica Rosenberg, que disputou cargos eletivos, e ela faz parte de uma organização que treina mulheres para a política, porque tem isso também. Como nós não fomos educadas a isso desde criança, não fomos ensinadas, não fomos treinadas para isso, é natural que a gente se sinta desconfortável em algumas situações. Não porque há nenhum problema em nós, mas por isso, porque nós não fomos treinados. Do mesmo jeito que um homem, se tiver aqui do nada começar a cuidar da casa, vai se sentir atrapalhado. Ah, mas é porque ele não leva jeito para isso? Não. É porque ele não recebeu aos 6 anos de idade um fogãozinho, um bebê para dar o bebê. Ele não recebeu um bebezinho para ficar aprendendo a ninar bebê. Então, ele não foi treinado para isso. Na hora que ele pega no tranco, então é a mesma coisa. Então, que a gente se capacite, se treine e, sobretudo, ajude umas às outras. Assim, ajude essa ideia de sororidade. É uma ideia que eu cada vez mais valorizo, não enquanto uma palavra vazia, mas enquanto uma prática de vida. De fato, nós mulheres, a gente parte com muitas desvantagens, mas se a gente se unir de verdade, a coisa fica tão mais fácil, tão mais leve de carregar. Então, a Gabriela e a Ariadne fazem parte aí de um grande escritório que com certeza lhes dá todo o apoio, mas eu sempre indico para as minhas alunas, para as minhas recém-formadas, olha, ficou com medo de ir numa audiência, ficou com medo de uma delegacia, vai com uma amiga. Você não precisa chamar um homem para ser o cavaleiro salvador da pátria. Mas é claro que é difícil ir sozinha. Vai com uma amiga. Você vai ver que 2 mulheres juntas são muito mais fortes do que uma, né? Então, a ideia de estamos juntas, na prática, você está comigo, eu vou contigo. Né? Quero discutir um caso, discuto contigo. Confie na opinião das mulheres. A gente... como eu disse, como nós somos doutrinadas por milênios de que os homens têm mais capacidade, é um pouco até o senso comum. Ah, eu vou perguntar para um homem, então, se está certo isso, ou eu vou com um homem, eu vou pedir para um homem me ajudar. Não, experimente pedir para uma amiga, né? Você vai ver que você vai confiar nela, ela vai confiar em você, e assim a gente vai ganhando essa confiança. Então, acho que, em primeiro de tudo, o importante de ter mulheres em cargos de liderança é fugir dos estereótipos. Eu acho que a outra
importância de ter mulheres em cargos de liderança, e a coisa importante da minha eleição é que quando nós chegamos nesses cargos, nesses altos cargos, do qual eu tanto me orgulho, é preciso que nós tenhamos uma visão coletiva. Por quê? Porque uma coisa que eu vejo também ou seja, só vou dando um passo atrás, eu não acho que adianta só colocar mulheres em cargos de liderança, porque essas mulheres podem representar, porque elas estão lá, mas elas podem não realmente alavancar outras mulheres, né? Elas podem não alavancar. E aí, funciona mais ou menos, aí funciona pela metade. Muitas mulheres, quando chegam a altos cargos, têm uma visão individualista e meritocrática, no sentido assim, se eu cheguei, todas podem chegar. Se eu cheguei sem ajuda nenhuma, sem nenhuma ação afirmativa, então basta se esforçar. Isso não é verdade. Nós chegamos sim, mas nós chegamos depois de muito tempo, nós chegamos com muito custo e nós precisamos sim de ajuda. Nós precisamos de mulheres que puxem outras mulheres, que alavanquem outras mulheres, que realmente sustentem outras mulheres. Então, acho que é importante ter mulheres em cargos de liderança, mas é importante, não é qualquer mulher, é importante ter mulheres que olham para mulheres nesses cargos de liderança e que ajudam a gente a chegar mais rápido. Ontem eu estava aqui na LESP, numa reunião sobre mulheres em cargos de legislativo. Nós temos hoje 20% da nossa Alesp é de mulheres. 20% na nossa Alesp. Está crescendo, porque já foi 15%, já foi 10%, mas ainda é 20%, sendo que a sociedade, mais de 50% são mulheres. Por que as mulheres não estão, então, nos cargos legislativos? E aí, havia um procurador do eleitoral que estava falando comigo na mesa, e ele disse que no ritmo que nós estamos aumentando, realmente estão aumentando, mas no ritmo que nós estamos aumentando, se a gente for fazer uma projeção no tempo, nós vamos levar para ter 30% de mulheres, a gente só vai ter 30% de mulheres, 30, não estou dizendo 50, em 2048. Só em 2048, nós vamos ter na nossa Assembleia 30% de mulheres. Não dá, não é justo, né? Então, nós precisamos mesmo de ações que tragam mulheres. Então, eu acho que as mulheres no ambiente de trabalho, elas precisam, primeiro, ter essa convicção pessoal do seu próprio valor, ter certeza disso, e procurar ambientes que compreendam também o valor das mulheres, e que, né, sejam absolutamente isonômicos quanto a isso, e não aceitar nada menos que isso. Não aceitar menos que isso, quer dizer, exigir que esse ambiente realmente valorize as mulheres. Aqui em São Paulo, eu tenho percebido, e percebo já há algum tempo, um movimento muito interessante de escritórios só de mulheres. Aí você fala, mas isso não é machismo invertido? Bom, vamos tirar essa bobagem da nossa mesa, não existe machismo invertido, né, porque o machismo invertido, ele exigiria que os homens fossem discriminados por serem homens, e não são discriminados por serem homens. A única coisa que nós exigimos é dividir o espaço com eles. Concordo com Gabriela e com a Ariadne, sem nos sobrepormos, mas dividindo espaço. E dividir espaço significa que os homens têm que abrir um bocadinho mão do espaço deles. Sim, é assim. Assim que eu entrei aqui na OAB, eu instituí paridade nas listas sextuplas do nosso quinto constitucional. Então, as nossas listas para o quinto agora saem com 3 homens e com 3 mulheres. Já houve listas que saíam com 6 homens. Então, agora os homens têm que dividir o espaço com as mulheres? Tem, mas é porque é justo. Porque nós estamos na sociedade junto com eles. É justo que a gente esteja no TJ junto com eles. Tem mulheres de muito valor, de muita qualidade. Então, é preciso, sim, encontrar um lugar em que haja essa possibilidade de concorrer em igualdade de condições. Então, eu tenho visto aqui em São Paulo, aqui na capital, alguns escritórios só de mulheres, que as mulheres cansaram, encheram a paciência. Elas, nos seus escritórios, não conseguem subir. Nos escritórios de origem, não conseguiam alcançar a condição de sócias. Não conseguiam, por mais que fizessem, por mais que levassem cliente, por mais que levassem negócio, por mais que fizessem um ótimo trabalho, não conseguiam. Então, falaram, sabe o quê? Quer saber? Vamos fazer um escritório só de mulheres, que aí, dentre nós, que vença melhor.
Claro, dentre nós há uma concorrência justa. Dentre nós há uma concorrência justa. Aí, a que mais trouxer negócio, a que mais trouxer cliente, a que mais se esforçar, vai alcançar a condição de sócia. Mas eu não vou ter essa barreira. Eu não vou ter a barreira do preconceito, eu não vou ter a barreira do assédio sexual ou moral, eu não vou ter a barreira da humilhação. Então, eu acho que nós estamos avançando, mas a gente tem que saber que é uma luta. E a gente merece e não pode se contentar com menos. Nós temos que fazer mesmo valer os nossos direitos. É isso. Bom, doutora, a senhora, né, falou tudo isso, muito, muito interessante mesmo, porque a gente percebe, né, essa diferença, né, e é o que a senhora falou, tem uma mudança, mas ela está sendo muito devagar, né, bem gradual. E aí, a senhora já enfrentou alguma forma de discriminação de gênero na sua carreira como advogada? Como que a senhora lidou com isso? Olha, eu acho que quanto mais a gente vai subindo, assim, nesses postos, mais vai ficando explícita a discriminação, mais vai ficando clara e mais vai ficando violenta a discriminação, porque, né, a incomoda mais uma mulher presidente da OAB do que... Mas eu recentemente vi uma pesquisa da Gabriela, que a Gabriela Prioli apresentou, eu adoro a Gabriela, e ela apresentou uma pesquisa que eu achei super interessante. Falei, nossa, será que eu sempre sofri discriminação e não percebia? É uma pesquisa que é o seguinte: um curso é dado por uma pessoa com a voz e com a imagem borrada. Então, os estudantes não sabem se é um homem ou se é uma mulher que está ministrando aquele curso. Para alguns estudantes, é dito que é uma mulher, e para outros estudantes é dito que é um homem. E depois é pedido que eles avaliem o curso, deem nota para o professor. E, curiosamente, o professor homem ganhou melhor nota do que a professora mulher, sendo que vocês compreenderam, era o mesmo professor. Então, de forma sutil, por diversas vezes, eu já fui me entrevistar, eu já fui fazer reunião com o cliente, e o cliente falando só para o meu sócio homem, falando com ele, como se eu não tivesse nem na sala, né, sempre se referindo a ele, um sócio homem que, inclusive, era um sócio júnior, muito mais novo do que eu, mas que, por ser homem, aparentemente era o destinatário ali daquela conversa. Isso por diversas vezes já aconteceu. A questão do assédio, muitas vezes disfarçado de elogio, de chegar num ambiente profissional e ouvir um elogio, nossa, como a senhora, como você, né, quando eu era mais nova, como você é muito bonita, doutora, para ser advogada, você é muito bonita para ser criminalista. Isso não é um elogio. E aí, senhores homens que nos assistem, eu acho que do mesmo jeito que nós mulheres não fomos treinadas para estarmos no ambiente profissional, os homens também muitas vezes não foram treinados para conviver com mulheres no ambiente profissional. É uma questão até de educação. Às vezes não é uma questão de maldade, mas é uma questão de educação. Então, se a gente pode dar aqui uma noção de educação, de etiqueta no ambiente corporativo não se elogia a aparência. Mas não pode? Não, não pode. Por quê? Porque é inadequado. Né? A Ariadne quer ter a aparência dela elogiada pelo namorado dela, pelo noivo dela, não pelo chefe dela. Mas Gabriela, você está mesmo muito bonita, eu não posso dizer isso? Não. Por quê? Porque não é adequado. Do mesmo jeito que ela não vai dizer para o chefe, nossa, chefe, a menos que eles tenham uma relação de amizade e de intimidade diferente, mas você chega, por quê? Porque não é adequado. Então, às vezes eu sinto que os homens, até os homens mais velhos, eles estão tão habituados a conviverem com as mulheres em outro ambiente, em que esse tipo de galanteio é adequado, né? Por isso que eu digo, muitos não fazem por mal, não é que são assediadores, assim, no sentido, vamos dizer, doloso da palavra, mas não sabem o que é tratar de uma mulher no ambiente corporativo. Mas aí o ambiente vai ficar muito frio. Não, não vai ficar apenas profissional. Né? Você pode elogiar as peças da Gabriela, você pode elogiar a sustentação oral da Ariadne, e com certeza elas vão ficar envaidecidas. Nossa, Ariadne, mas que tremenda defesa você fez. Agora, elogiar o cabelo da Gabriela, a roupa da Ariadne, eu duvido que elas vão ficar envaidecidas, e pelo contrário, vão se sentir desconfortáveis. Nossa, mas será que é nisso que estão reparando?
Será que o meu trabalho está tão em segundo plano que a pessoa, na hora de me elogiar, tem que falar do meu cabelo, tem que falar da minha roupa? Não é possível, nenhuma mulher fica envaidecida com isso. Isso também é uma ideia muito equivocada que os homens têm, né? De que nós gostamos de receber esses elogios e essas cantadas. Não gostamos, gostamos dos nossos parceiros, né, etc. Mas no ambiente de trabalho isso não nos envaidece. Pelo contrário, isso nos constrange e até nos diminui, né? Penso eu. Então, é uma questão até de educação. Como nós não convivíamos nesse ambiente, nem nós muitas vezes sabemos e nem os homens sabem. Agora que estamos convivendo, que nós saibamos como nos tratar nesses ambientes, não é mesmo? Então, certamente já sofri e recentemente, inclusive, sofri, como eu disse, quanto mais você vai subindo, mais explícito vai ficando. Recentemente circulava aí num grupo de WhatsApp a respeito de uma decisão que eu tomei, isso que dá botar mulher num cargo desses, assim, a mensagem era essa, até publiquei no meu Instagram, isso que dá botar uma mulher num cargo desse, não sabe, né, tomar as decisões corretas, enfim, a pessoa não conseguia criticar a decisão em si, não conseguia dizer por que a minha decisão estava errada, mas atacou a minha pessoa na condição de ser mulher. Então, eu sinto que nós vamos, sim, sofrer e tem que ter resiliência, né? Tem que erguer a cabeça. Doutora, a senhora mencionou, né, na área criminal, né? A gente pensa que na área criminal, a senhora acredita que há um maior número de advogados homens na área criminal do que mulheres, e por isso, às vezes, torna o ambiente ainda mais nítido, né, essa diferença de tratamento. Na sua experiência, falando nessa área criminal, a senhora acha que tem uma diferença de tratamento entre próprios advogados com colegas advogados, juízes para com advogados, promotores para com advogados, homens e mulheres? Eu acho que sim, é uma área bem machista, né? Até porque ela é uma área em que justamente aquela questão dos estereótipo masculino e feminino. Está muito dentro do estereótipo masculino, porque é uma área considerada violenta, é uma área em que há muito embate, há uma área em que há bate-boca, há uma área em que, né, é dura, em que você lida com a criminalidade, isso não pertenceria ao gênero feminino, nada mais errado. Primeiro, porque não é uma área necessariamente assim. Veja, você pode ser um advogado criminalista com muita elegância, muita educação, falando baixo, ninguém precisa gritar. Isso também é um estereótipo, né, do advogado criminalista, como aquela pessoa que vai rodar, né, ali as tamancas. Mas, mesmo que quando precisa rodar as tamancas, mulher roda a tamanca tão bem quanto homem, né? Faz júri tão bem quanto homem, fala. Mas como é uma área que precisa de mais, até pelo próprio júri, né? Precisa de muita exposição, você precisa se expor. É uma área que acabou ficando mais identificada com os homens por essa dupla questão. Porque a sociedade parece acreditar que os homens conseguem fazer isso melhor, e as próprias mulheres, como não foram treinadas para isso, muitas vezes se sentem intimidadas. Será que eu vou conseguir fazer um júri? Minha pergunta para as minhas alunas é por que não? Mulheres falam muito bem, mulheres estudam muito, e é disso que precisa. Mulheres têm coragem, mulheres defendem seus pontos de vista com firmeza e assertividade. É disso que precisa, não precisa de uma força física. Mas se fosse um júri em que a gente fosse ali lutar num tatame, eu até poderia dizer, bom, acho que as mulheres vão sair perdendo. Mas não é. Se é um embate intelectual, mesmo do ponto de vista que seja um embate duro, um embate agressivo, as mulheres têm tanta possibilidade de serem agressivas quando necessário, é só que elas não tenham medo de ser agressivas. Porque, no mesmo jeito que a Gabriela falou, né, o grisalho para o homem é charmoso e para a mulher é descuido, é desleixo, a agressividade também. Para um homem é assertividade, para a mulher é histeria. Não. Você tem o direito de, na sua advocacia, ser agressiva quando precisar, subir o tom de voz quando precisar e não ser taxada de louca nem histérica, nada disso. Você está sendo uma advogada firme, assertiva, combativa, defendendo seu ponto de vista. Então, eu acho que na área criminal, mais do que em outras áreas, esses atributos assim ligados à área criminal são muito ligados aos homens. Mas isso é mentira. E as mulheres são tão boas criminalistas quanto familiaristas, ou trabalhistas, ou tributaristas, não tem nenhuma diferença. Eu sinto que nós mulheres, advogadas, a gente tem que fazer um esforço muito maior, né, para impor um respeito, às vezes até de próprios clientes, às vezes chegam a ver que a advogada é uma mulher e já fica assim, nossa, mas você que é minha advogada?
né, na assistência judiciária, eu já passei por muito disso, assim, o cliente chegar e falar, mas a doutora que é minha advogada, primeiro, novinha, quando a gente começa a carreira, a gente é subestimada por ser jovem, e segundo, por ser mulher, porque se é um homem jovem, já é diferente do que uma mulher jovem, né? Então, eu sinto que a gente precisa fazer um esforço dobrado, assim, nesse sentido de fazer valer nossa opinião, nosso posicionamento, nossa voz, a gente tem que se impor mais para fazer a gente ser ouvida, né, do que os homens. Bom, vamos dando início ao segundo bloco, né, finalizamos esse primeiro bloco, então vamos dar início ao segundo, que é sobre maternidade e carreira, que também é um tema muito importante, as advogadas mães se identificam. Quais os desafios para as mulheres advogadas de conciliar a maternidade e a carreira, doutora? Nós sabemos que a senhora é mãe de 2 meninas e, como advogada, conseguiu alcançar grandes feitos, né, chegando à presidência da OAB. Então, como você conseguiu equilibrar a sua carreira e a sua vida pessoal, incluindo a maternidade? Olha, eu assisti um documentário há um tempo atrás, não sei como é que chama, mas é um documentário que tinha uma fala da Hillary Clinton. E a Hillary, ela dá um dado que eu desconhecia, que é o seguinte: quando se analisa em termos de desenvolvimento humano, salário, cargos, nível de estudo, homens e mulheres, existe um abismo, uma diferença, né? Os homens ganham mais, os homens sobem mais, mas quando você analisa mulheres que são mães e homens, esse abismo é muito maior. E quando você analisa mulheres que não são mães e homens, esse abismo ele existe, mas ele é menor, esse degrau é menor. Então, realmente, o grande gargalo, eu concordo inteiramente, Gabriela, que toda essa questão, que é o que eu estou falando do estereótipo, né? Se vai lá uma mulher e um homem, estereotipicamente, o cliente vai achar que o advogado dele é o homem, que a mulher é assessora, é assistente, porque são estereótipos, são milênios que a gente passou acreditando que o homem é que tem capacidade para isso, que a mulher não. Então, você tem toda a razão. A gente tem que trabalhar dobrado, a gente tem que se provar dobrado, e, enfim, infelizmente é o que tem para hoje, né? Segundo a ONU, daqui a 140 anos nós vamos alcançar uma igualdade, mas até lá nós vamos ter que fazer tudo dobrado e ajudar umas às outras, né? Essa é a tristeza. Mas a maternidade acaba virando o grande gargalo mesmo. E aí eu acho que algumas coisas precisam ser reforçadas. Primeira de todas, né? A maternidade ou a parentalidade, ou seja, a decisão de ser pais e mães, não é só da mulher. E não é uma incumbência só da mulher. E eu estou dizendo isso, Gabriela, porque uma das primeiras barreiras com as quais nós temos que lidar, além das barreiras objetivas, com quem eu vou deixar minha filha e etc., são as barreiras psicológicas da culpa. Será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que eu estou fazendo certo? Uma coisa que eu sempre conto é quantas vezes, durante a campanha eleitoral, eu tive que responder, pessoas me perguntando onde estavam as minhas filhas, muito admiradas, muitas vezes não com maldade, mas assim, com surpresa. E o Leonardo Sica, que tem 2 filhas também, nunca, que é meu vice-presidente, nunca teve que responder essa pergunta. Nunca ninguém olhou para ele e perguntou, puxa, mas onde estão suas filhas, Léo? São pequenas, né, também? Estão com quem? Mas para mim, sim. Então, veja que isso já contém ainda que implicitamente, às vezes até inconscientemente, um julgamento. Será que você está sendo uma boa mãe? Com quem que você deixou as suas filhas? E quando eu dizia que eu deixei as minhas filhas com o meu marido, aí era só, assim, quase canonizar o doutor Alexis. Não estou dizendo que ele não mereça. Ele é mesmo um santo homem, mas dizer que, nossa, mas que formidável que ele está, gente, esse é o meu momento profissional. Então, é compreender, e a gente, né, muitas vezes discute pouco o abandono paterno, que atinge índices estratosféricos no Brasil, né? Esses pais que abandonam, mas o fato é que a parentalidade é uma decisão conjunta e as consequências são conjuntas também, né? Eu sou uma enfática defensora, embora eu não seja familiarista, eu sou uma enfática defensora da licença parentalidade e não da licença maternidade nem paternidade.
Eu acho que a licença maternidade, 3 meses, 6 meses, 1 ano, eu acho que a licença maternidade, ela foi um passo, mas ela não é o fim do caminho. E ela foi um passo importante, porque óbvio que é absurdo você esperar que uma mulher que acabou de ser mãe e tenha todas as incumbências com a maternidade continue trabalhando, mas é um passo que precisa avançar, sob pena dele começar a prejudicar as mulheres, um passo que precisa avançar para a licença parental. Veja, nenhuma mulher, mesmo mas no aleitamento materno, desculpa, nenhuma mulher é obrigada a dar leite materno. Né? Eu conheço inúmeras mulheres que, tem uma questão de saúde, tem, mas tem mulheres que simplesmente não conseguem amamentar no seio, e tem mulheres que optam por não amamentar, seja porque dói, seja porque não tem essa disponibilidade, e está tudo bem. É uma decisão legítima. Nós precisamos parar de romantizar esse papel da maternidade, que é muito importante, do mesmo jeito que o papel paterno. Então, eu entendo que a licença deveria ser uma licença para o casal. E o casal é que deveria escolher quem que vai gozar dessa licença. Porque eu posso ter tido um filho no momento em que minha carreira está em ascensão e eu não posso e nem quero ficar 6 meses longe da minha carreira. Então, eu posso dizer que, neste momento, para o casal, é mais conveniente que o pai tenha maiores cuidados com a criança do que a mãe. Isso tem que ser uma decisão do casal. Simplesmente estabelecer que as mulheres têm 6 meses de licença maternidade, os pais 15 dias de licença paternidade, é como que reafirmar esse estereótipo de gênero. Dizendo, olha, o papel da mulher é cuidar dos filhos, e o dos homens é dar uma ajudinha, se muito necessário for. Entendo que a gente teria que avançar para a licença parentalidade para que o casal decidisse. Enquanto isso não acontece em termos legislativos, eu acho que 2 coisas são importantes. Primeiro, que objetivamente a própria mulher e a sociedade como um todo dê condições para a mulher que é mãe trabalhar, continuar trabalhando, parar de trabalhar se ela quiser e trabalhar depois da licença acabar, enfim, né, se ela quiser continuar trabalhando. Ou seja, que as empresas e escritórios ajudem com creches, né, com lugares de cuidado para as crianças, com lugares de aleitamento, com possibilidade de trabalho em home office, que hoje é uma realidade, que muitas mulheres podem continuar trabalhando, estando, né, com os seus filhos, de certa forma, que o Estado proporcione também isso para as mulheres de baixa renda, creches eficazes, né, com condições de cuidar das crianças, etc., e que cada mulher consiga negociar isso dentro da sua família, dentro do seu círculo de apoio, com tranquilidade e sem culpa. Você me perguntou, né, Gabriela, como eu consigo conciliar? Ora, eu consigo conciliar tendo uma rede de apoio muito boa, que é capitaneada, logicamente, pelo meu marido, e ficando menos com as minhas filhas. Nós não temos como ter 48 horas, mas eu sei que é uma fase. E eu sei que é importante, eu sei que elas vão se orgulhar de mim. Eu sei que eu estou fazendo uma coisa importante para elas, né? Porque o que eu estou fazendo hoje, a Pri, que tem 4 anos, talvez viva um mundo melhor por conta do que nós estamos fazendo hoje aqui. Eu sei que ela vai ter um mundo melhor, eu acho que ela vai ter uma visão melhor das próprias potencialidades dela enquanto mulher, tendo uma mãe que trabalhou, uma mãe que foi presidente, uma mãe que, portanto, ficou menos com ela. E eu não posso entrar nesse paradoxo da culpa. Eu acho que esse é o grande problema, né? Os homens, quando tem aí sua carga de trabalho, ele pode até ficar triste, porque ele não consegue ficar com a família, mas dificilmente ele fica culpado, né? Ele fala, olha, eu gostaria de ficar mais com a minha família, mas eu preciso trabalhar, preciso levar dinheiro para casa, e ele está absolutamente tranquilo com isso. E nós, mulheres, temos que estar tranquilas com isso também. A maternidade é uma parte da nossa vida. É uma parte muito importante para aquelas que querem ser mães, mas ela não anula quem você é. Eu não virei uma outra Patrícia, eu não virei Patrícia mãe, ponto. Eu continuo sendo Patrícia advogada, Patrícia presidente, Patrícia e Patrícia mãe. Isso se agregou, mas não substituiu os meus desejos, as minhas ambições, o que eu quero ser, o que eu quero fazer, o que eu quero conquistar. E nós não precisamos ter culpa com isso. Então, acho que, assim, são 2 trabalhos. É um trabalho interno, da gente realmente se libertar do estereótipo, da culpa, entender que a maternidade tem um ditado africano que eu gosto muito, que diz o seguinte, é preciso de uma aldeia inteira para criar uma criança. Né? Nas comunidades ali, tribais africanas, criar uma criança não é o atributo de uma pessoa, da mãe.
é o atributo da aldendeira. E, de fato, se você já ficou 24 horas com uma criança ali recém-nascida, você sabe que é preciso uma aldendeira. Chega uma hora que nem a mãe aguenta, né? Ela quer sair, ela quer espairecer, e aí ela sente culpa e precisa de uma rede de apoio. As nossas redes de apoio hoje ficaram mais limitadas, mas é preciso que a gente se liberte dessa culpa e entenda que a gente precisa mesmo ter essa rede, pelo menos do pai, né? Pelo menos do pai, para continuar a nossa vida profissional, sem culpa. Se quiser ficar um tempo só maternando, isso também é uma opção, mas isso é a mesma coisa que o meu cabelo branco. Você precisa meditar e ter sinceridade com você mesma. É isso que eu quero? É isso que me faz feliz? Porque muitos podem nos criticar, mas ninguém vive a nossa dor dentro da nossa pele. Por isso, entre os críticos e a nossa felicidade, não tem dúvida, a gente sempre deve apostar na nossa felicidade. A doutora falou, né, sobre as políticas afirmativas, e uma política afirmativa que a OAB tem foi de isentar a mulher que dá à luz de pagar a anuidade, né? Isso é bastante legal, inclusivo, né? E a senhora enxerga que a OAB poderia contribuir mais, né, com ações afirmativas para ajudar a mulher advogada, né? Se tem algum projeto nesse sentido, ou se a CASP possui algum plano que beneficia as advogadas, né, nesse aspecto da maternidade. Nós tivemos algumas alterações muito importantes no nosso estatuto, aí não é o âmbito da OAB São Paulo, mas a OAB Federal, mas foram mudanças muito importantes de uma lei que se chama Lei Júlia Matos. Essa Lei Júlia Matos é uma lei super importante e é uma lei que foi criada por uma advogada, eu aqui aproveito para fazer referência a ela, que agora é aliás, a única mulher concorrendo à vaga no STJ. É a única mulher concorrendo à vaga no STJ, na lista sextupla da OAB Federal, foram 5 homens e uma mulher, é a Daniela Teixeira, e a Daniela Teixeira criou, enquanto conselheira federal da OAB, essa lei Júlia Matos. Júlia Matos é o nome da filha dela, e ela criou essa lei justamente por força de uma situação que ela viveu, de estar quase dando à luz, pedir a redesignação de uma audiência de sustentação oral, não teve concedida essa redesignação, teve que aguardar horas e horas e horas para fazer a sustentação oral, e depois de um dia inteiro fez e foi direto para o hospital, e dali deu à luz a filha. Ou seja, quando eu disse que mulheres e homens têm as mesmas qualidades, evidente que tem uma questão fisiológica das mulheres que é diferente dos homens, que é o fato realmente delas engravidarem e de darem à luz. Isso é diferente. Não acho que isso implica nenhuma diferença de caráter ou de índole, mas isso é uma diferença fisiológica, evidente. Então, se o sistema de justiça quer ter mulheres trabalhando, ele precisa preparar para receber uma mulher grávida e pensar o que uma mulher grávida precisa. Uma mulher grávida precisa, eventualmente, da suspensão de um prazo, uma mulher grávida precisa de prioridade ali nas audiências e sustentações orais. O que uma mulher que vai dar à luz precisa? Uma mulher precisa da suspensão, por exemplo, do seu processo? Não tem sentido uma mulher que está dando à luz e, ao mesmo tempo, estar acompanhando publicações. Então, ela pode pedir a suspensão dos prazos processuais do seu processo durante um determinado lapso temporal? Pode. Por quê? Porque isso é uma característica das mulheres e o sistema tem que estar preparado para acolher essa mulher, né, que tem essa característica fisiológica. Ficam grávidas e dão à luz. Isso realmente os homens não podem fazer. Aqui no âmbito da OAB São Paulo, nós estamos com além da isenção da anuidade no ano, né, isso também vale para as adotantes, porque, né, a maternidade por adoção, eu sou mãe tanto biológica quanto por adoção, então vivo essas duas realidades e compreendo que as duas também merecem tratamentos similares, né, embora a adoção não tenha a questão fisiológica, é a realização, o fortalecimento do vínculo, a criação daquele vínculo com aquela criança que chega, que também muitas vezes exige que a mulher se afaste do trabalho, diminua,
seu ritmo de trabalho, por óbvio. Mas aqui no âmbito da Seccional de São Paulo, nós estamos implantando, com a ajuda da CAASP, justamente, em todas as casas da advocacia, espaços de coworking, e queremos, ou seja, espaços de escritório compartilhado, sobretudo para a jovem advocacia, não é o caso da Gabriela, da Ariadne, que já tem toda uma estrutura aí, mas imagina uma mulher, uma jovem que acabe de se formar e não tenha condição, não tenha sido contratada aí pelo escritório e que tenha que começar a advogar por conta e não tenha como ter toda essa infraestrutura. Então, transformar todas as casas em escritórios compartilhados para a própria advocacia e dentro desses escritórios compartilhados ter um espaço Kids. Nós acabamos de inaugurar aqui em Santo Amaro, na OAB de Santo Amaro, um espaço que eu achei uma ideia muito boa, né, porque em outros lugares nós tínhamos o espaço Kids e um espaço de coworking, e nessa casa específica de Santo Amaro, foi feita, porque é uma subseção muito grande, né, são 13 mil advogados inscritos, é praticamente um mundo, então existe realmente muita demanda. Foi feita uma sala que tem, ao mesmo tempo, um computador, que o que a gente está chamando de escritório de compartilhado? São salas para o advogado usar com o seu escritório. São salas para ele atender um cliente, para ele fazer uma audiência virtual, com computador, câmera, cadeirinhas ali, mesa de reunião, tudo, como se fosse um escritório compartilhado que ele vai lá, ele agenda e ele pode usar aquela sala. Nesse caso, tem várias salas, e uma delas é uma sala com espaço Kids, com uma televisão, com um livrinho infantil, com um bocado de brinquedo. Por quê? Porque a realidade de muitas mães, e sobretudo das mães solo, é ir trabalhando e fazendo seu prazo e fazendo sua peça, enquanto o filho está lá vendo televisão, lendo um livrinho, distraído com um brinquedo. E é isso, né? Então, para acolher essa mulher, e eu acho que essa história de botar um espaço Kids dentro das casas tem uma dimensão prática. A gente já teve até requisição, mulheres que querem usar o espaço Kids, uma dimensão prática, mas também uma dimensão simbólica, no sentido de você não precisa escolher, você é bem-vinda aqui com o teu filho, e nós não vamos te julgar, nem uma pior advogada e nem uma pior mãe. Você pode ser uma advogada mãe, ótima advogada, ótima mãe, e nós te acolhemos desse jeitinho que você é, né? Acho que tudo está isso, em nós sermos acolhidas e respeitadas do jeito que somos, com as características que temos. Então, nós estamos bastante empolgados aí com esse projeto, que eu acho que vai ser bem interessante para as mulheres e mães. Que legal, doutora. Nossa, fiquei muito contente, eu não conhecia esse projeto. Seria ótimo se pudesse expandir isso para OABs de outras cidades também, né? Fica aí a ideia. E, doutora, hoje também a gente tem uma rotina de trabalho mais moderna, né? Mais atual, que tem o home office, né? Tem essa possibilidade do home office, as reuniões são telepresenciais, as audiências são telepresenciais. Então, existem esses benefícios que permitem uma maior flexibilidade do trabalho, né, principalmente na gestão do tempo. A senhora acredita que os escritórios de advocacia oferecem políticas de licença maternidade adequadas e flexibilidade para as mães advogadas quando elas retornam ao trabalho? A senhora acredita que os escritórios estão permitindo que as advogadas lancem mão dessas facilidades que a gente comentou agora, como o home office, né, todas essas questões que ajudam nessa flexibilidade? Olha, eu acho que isso não é ainda uma realidade, assim, para todos. Eu acho que a pandemia foi um grande passo em relação a isso, né, porque fez com que todos percebêssemos que isso é possível, né, havia uma resistência, pensa, o mundo ali pré-2020 nem pensava nisso. Agora, nós sabemos que é possível manter a produtividade, etc. Não acho que ainda, eu acho que isso está valendo mais para os grandes escritórios, talvez, né, políticas aí um pouco mais desenvolvidas, mais modernas, né, para os escritórios de médio porte, ainda acho que existe uma certa resistência, mas acho que o ideal é expandir mesmo. Só também acho que a gente tem que ter cuidado para fazer a virada de chave cultural, porque mesmo em casa, se a mulher for considerada a única responsável pela casa, pelo filho, pela limpeza, que foi o que aconteceu na pandemia, nós vamos ter aí mulheres absolutamente adoecidas, estressadas, e uma lenda, sabe, Gabriela, que eu gosto de combater assim, enfaticamente, que é uma lenda urbana, que nos fizeram acreditar e que não é verdade, é essa lenda de mulher consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Isso não é verdade. E se um dia um homem falar isso para você, saiba
que não apenas isso não é verdade, como isso é uma forma de nos convencer a continuar sendo sobrecarregadas. Nós não temos nada na nossa genética que permita que a gente faça 1000 coisas ao mesmo tempo. Nós somos obrigadas a fazer, porque senão ninguém faz. É apenas isso. Os homens são tão capazes quanto nós. Então, isso é um falso elogio. Isso é dito como forma de elogio, mas na pandemia ficou bastante claro o quanto, que preço nós pagamos, né? Porque quando as ajudantes domésticas, que aliás também são mulheres, né, de baixa renda, faltaram, as mulheres aí que trabalham, né, no mercado profissional e etc., se viram com uma tripla jornada extremamente pesada, porque tinham que dar conta do trabalho, mas tinham que dar conta também da casa, da limpeza e dos filhos. E os homens ali naquele modo ajudando quando der, como se o trabalho do homem fosse mais importante. Né, o homem está lá trabalhando, o filho chora, vai pegar. Agora a mulher está trabalhando, o filho chora, ela sai correndo para pegar. Não, por quê? O filho é dos dois. Então, precisa dessa mudança cultural para que isso também não vire mais uma sobrecarga para as mulheres, né? A mulher precisa falar, ó, vamos dividir aqui de igual para igual, ou contratar alguém que nos ajude. Mas, se não, vamos dividir de igual para igual o tempo. Mas eu acho que o avanço é nesse sentido, é de se respeitar. Olha, se a mulher, ela tem essa, né, acabou de dar à luz, etc., ele pode, né, logo depois de vencida a licença maternidade, continuar trabalhando com mais contato com o filho, por que não? Por que não? Mas eu acho que essa licença, que eu pessoalmente defendo, que é a licença parentalidade, a licença parental, ela pode ser um passo, inclusive porque a ideia da licença maternidade, ela tem um rebote, um efeito rebote perverso, que é na diminuição de contratação de mulheres. Não é? Porque aquele patrão, na hora de contratar uma mulher em idade fértil, que ele sabe que ele pode ter toda essa ele pode ser obrigado a ter toda essa flexibilidade. E um homem, ele fala, não vou contratar. A gente tem notícias aqui horrorosas de escritórios que perguntam se a mulher pretende ser mãe, etc., né? Coisas que nem a Justiça do Trabalho, não é? Vocês sabem, tolera. Mas isso existe. Isso existe. Então, é um grande problema. Eu acho que isso tem que ser encarado com naturalidade para homens e mulheres, que homens e mulheres criar uma criança é uma tarefa de uma aldeia inteira. Então, se uma criança nasceu e se todos nós queremos que essa criança cresça saudável e cuidada, temos que dar condições para o pai e a mãe cuidarem dessa criança adequadamente enquanto trabalham, né? Mas acho que o caminho é esse. Aqui no escritório a gente tem bastante sorte, né, Gabi? Porque aqui a gente tem 2 advogadas que são mães, e uma trabalha em full home office, que é a doutora Marcela, e a doutora também Gabriela, outra Gabi, que também trabalha em regime híbrido. E elas super conseguem dar conta, né, do trabalho, depois que se tornaram mãe, não perderam rendimento, entregam um excelente trabalho, e isso não impede, né, a gente vê que uma coisa não anula a outra, é isso que a senhora falou, a gente consegue muito bem ser uma profissional, também ser mãe, né, então, isso, graças a Deus, a gente tem essa vantagem aqui no escritório, né, Gabi? A gente percebe que não são todos os escritórios que têm esse olhar positivo para o home office, né? Ainda existem muitos escritórios que acham que home office a pessoa vai folgar ali, não vai trabalhar, não vai render, não vai produzir. E eu acredito que principalmente para a mãe que teve filho recentemente, né? Esse período do início exige muito da mãe, né? A amamentação, a criança exige muito nesse começo. Então, fazer com que a mulher volte logo após a licença maternidade em regime totalmente presencial, eu acho que para a mãe é dolorido, né? Deixar o filho em casa, ter que voltar e cortar o laço assim de repente. Então, no nosso escritório, a gente tem um exemplo de uma advogada que trabalha com a gente, que quando ela teve a filhinha dela, acabou a licença maternidade e ela continuou home office 100% por vários meses ali durante esse período inicial. E aí, gradativamente, ela foi voltando, né? Então, hoje a filhinha dela vai fazer 2 anos no final do ano e ela trabalha em regime híbrido. Ela vai 2 vezes por semana no escritório, só no período da tarde, porque ela consegue se organizar melhor, né? Nas 2 tarefas, profissional e da maternidade dessa forma.
E a gente percebe que isso não atrapalha o rendimento do serviço. Então, a gente acredita que é importante derrubar esse preconceito de que também o home office ou o regime híbrido é negativo, né? Porque eu acredito que a gente tem que lançar a mão mesmo dessas facilidades que a gente tem hoje em dia para tentar diminuir. É lógico que também não soluciona completamente, como a senhora falou, também trabalhar em home office não significa mil maravilhas, a mulher está ali sobrecarregada com 1000 tarefas, mas acredito que seja essa volta gradativa seja benéfica, né, para a mãe. Com certeza, concordo. Então, doutora, a gente já vai encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo. A senhora tem algum conselho para as mulheres advogadas que querem ter filhos e também ter uma carreira de sucesso, para finalizar? Eu acho que os conselhos aqui já foram passados, é isso, acredite plenamente no seu potencial, se prepare muito e vá à luta, não aceite nada menor do que isso, né, do que o que você merece. Nós temos realmente as mesmas qualidades, eu não tenho nenhuma dúvida disso, o direito é uma atividade intelectual e é provado por A mais B que as mulheres se preparam tão bem quanto os homens, estudam tanto quanto os homens, fazem cursos, pós-graduação, especializações, e é disso que a gente precisa, né? Precisamos de força física, como eu falei. Então, nós temos as mesmas aptidões, as mesmas qualidades, não deixa a maternidade ser um empecilho, né? É um drama muito triste que algumas mulheres passam, esse drama de vou então optar pela maternidade, vai ter que abrir mão da minha carreira, ou vou fazer minha carreira e vou abrir mão também da maternidade, que também é uma escolha muito, muito sacrificada, né? Não precisa escolher, dá para ser tudo, dá para ter tudo, se os homens estiverem juntos como aliados e compreendendo e abrindo espaços também, né? Não tenho dúvida de que um mundo em que todo mundo consiga viver melhor as suas qualidades é um mundo melhor para todos, inclusive para os homens, né? Porque a masculinidade também, tal como ela está configurada, ela também é dolorosa e tóxica, né? A questão do homem tem que ser sempre o provedor, do homem tem que ganhar mais, do homem não chora, o homem não pode ser sensível. Eu não sou homem, mas eu imagino que isso também deva ser um peso, que você tem uma mulher lá, uma mulher ao seu lado, que é uma mulher forte, que é uma mulher parceira de vida, que é uma mulher que você sabe que se você, no momento faltar, ela estará lá, isso também é bom, né? Então, eu tenho certeza que a igualdade é melhor para todo mundo. E melhor para as empresas. O que as empresas hoje descobriram, o pulo do gato, é que diversidade, e aqui eu abro, né, para além da questão de gênero, eu abro para a questão racial, eu abro para a questão de orientação sexual, eu abro para a questão do PCD, eu abro para todas as formas de diversidade. O que se descobriu é que equipes com diversidade são mais produtivas e lucrativas. Porque quanto mais diversidade você tem dentro de uma equipe, mais pontos de vista, mais histórias de vida você tem ali, raciocinando e tentando dar soluções para aquele problema. Então, as soluções saem melhores e as empresas lucram mais. Então, a gente tem que investir na diversidade como um ativo mesmo, não apenas um ativo ESG, não apenas um ativo para constar ali dos nossos programas de responsabilidade social, mas um ativo para a lucratividade mesmo das nossas empresas, né, para o bom andamento dos nossos negócios. Com certeza, uma mulher tem uma sensibilidade, uma pessoa negra tem uma sensibilidade para determinados assuntos que outra pessoa que não tem aquela história de vida não terá. Então, eu acho que é isso, investir na diversidade e respeitar as diferenças. Bom, doutora, a gente agradece muito a sua participação, né? A gente ficou muito feliz pela senhora ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo, que à medida que a gente vai chegando agora no fim, né, dessa conversa, né, sobre os desafios enfrentados pelas mulheres advogadas no mercado de trabalho, é importante a gente refletir, né, o caminho que a gente já percorreu e ainda a jornada, né, que está por vir. A gente discutiu aqui muitos desafios que às vezes se interpõem, né, no nosso caminho, mas também a gente destacou a resiliência, né, a determinação, as conquistas significativas que foram alcançadas pelas mulheres ao longo de todos esses anos, né? A senhora é uma inspiração para nós, advogadas, né? E nós agradecemos imensamente a sua participação e disponibilidade por compartilhar suas experiências, né, e se comprometer, né, com essa luta pela igualdade de gênero no mercado de trabalho, principalmente na advocacia. Então, vamos juntas, né, construir um ambiente mais justo, mais inclusivo,
e mais diversificado para todos. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez, doutora, pela sua participação. Acredito que foi uma conversa muito enriquecedora e necessária, né? Acho que a gente tem que cada vez mais promover esses bate-papos sobre um assunto que parece batido, mas ainda merece muito foco, muita luz em cima disso, porque as mulheres sentem e agradecem, né, essa empatia, essa sororidade que a senhora comentou que é muito necessária. Mais uma vez, muito obrigada. Quando a senhora estiver em Assis, não se esqueça de passar no nosso escritório para conversar com a gente pessoalmente. E até a próxima. Obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde, bom trabalho. Obrigada. Tchau, tchau.